Vamos então dar início à nossa... Tudo bem, Giovana? Tranquilo. Vamos gravar a aula. Estamos iniciando a gravação. Depois você assiste então. E olha, eu peço que você pegue o caderno com os colegas, porque vai ter uma parte que eu vou ditar. Tudo bem? Então, pessoal, sim, vamos fazer isso. Isso mesmo, Giovana. Vamos postar a aula para vocês, tá? Alguns colegas estão com problema na internet e outros não puderam comparecer hoje. Então, a gente está gravando a aula a pedidos, tá bom? Mas não esquece de pegar o caderno dos colegas. Vamos, então, iniciar nossa aula aqui de como elaborar um habeas corpus. Tá bem, obrigado, então. Vai lá resolver. Estamos abrindo o Código de Processo Penal. Eu vou lá para o artigo 654, artigo 654, que fala sobre, em seu parágrafo 1º, ele fala sobre a petição de habeas corpus. A petição de habeas corpus. Vocês vão ver que a elaboração de um habeas corpus, ela segue aquele mesmo padrão que nós utilizamos da petição inicial, que nós usamos conforme os ditames do Código de Processo Civil. Não sei se vocês lembram, quando nós trabalhamos a defesa em auto de infração, eu expliquei para vocês como é que se fazia uma petição genérica, utilizando os dispositivos do Código do Processo Civil. Lembram disso? Aqui, os procedimentos são basicamente os mesmos. Mutatis mutandis, não é? A gente vai trazer para as particularidades relacionadas ao habeas corpus. Então, vai mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Vocês já começaram a fazer petição inicial, agora vocês vão dar continuidade fazendo petição inicial de habeas corpus, e vocês vão ver que não tem diferença assim, substancial na petição de habeas corpus. É uma petição relativamente simples, fácil de fazer, e com a prática vocês vão dominando e vão fazendo, memorizando e fazendo automaticamente, praticamente, não é? Então, olha, quem pode ler aí para a gente o caput, o parágrafo 1º e a linha A do CPP? Quem pode nos ajudar, por favor? A petição de habeas corpus contém o nome da pessoa que sofre ou está... Olá, Sadi. A sua conexão ela está com problemas. Portanto, cortou. Eu vou ler, então. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá a linha A, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o nome também aí de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Pronto. Esse artigo, o 654, ele traz no parágrafo 1º os requisitos da petição inicial de habeas corpus.
Nós já falamos para vocês, na primeira semana de aulas desse curso de habeas corpus, que a impetração pode se dar por qualquer pessoa. Existem algumas exceções, não é? Nós já vimos, por exemplo, o juiz que está atuando na causa, ele não vai impetrar um habeas corpus em favor do réu, não é? Ele pode até conceder de ofício, mas ele não vai atuar em favor do réu, não é? Não tem ligeiras exceções assim. Até o Ministério Público, ele pode entrar com um habeas corpus, impetrar um habeas corpus, né? Então, quais são os requisitos? Estão aí no parágrafo 1º. Nesse primeiro requisito, a linha A gente tem na parte inicial ali, ó, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação. Qual o nome que a gente dá a essa pessoa dentro do habeas corpus? Nós já vimos, não é? Eu só puxando da memória de vocês. Paciente. Muito bem, Gabriel. A gente denomina de paciente. Muito bem. Então, vamos escrever, por favor. Anotem, caderno. Paciente, né? Paciente é a pessoa que sofre o constrangimento. No caso, quando o habeas corpus, que nós já falamos também desse assunto, eu estou só relembrando, for um habeas corpus liberatório ou repressivo, a pessoa, o paciente, ele já está sofrendo o constrangimento ilegal. Ou ele está preso, ou existe um mandado de prisão, uma ordem de prisão. Não é isso? Agora, a gente pode também dizer que o paciente, no caso do habeas corpus da espécie preventiva, ele está na iminência de sofrer, ou está ele ameaçado de sofrer uma violência ou coação. Então, em ambos os casos, nós denominamos essa pessoa de paciente. Anotaram? Bom, outro ponto que é importante a gente entender em relação ao paciente. Vejam lá, o paciente, essa pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer a violência, a coação ilegal, o constrangimento ilegal, ele precisa constar no habeas corpus. O nome dele precisa constar. Portanto, não se admite impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa anônima, uma pessoa indeterminada, tá? Precisa constar, é requisito do habeas corpus, o nome do paciente. Legal? Tudo bem? Qualquer dúvida podem perguntar. A parte final. E o de quem? E o de quem é o nome, não é? Está omitido ali, mas é o nome. E o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Como se chama essa pessoa que exerce, no caso do habeas corpus, exerce a violência, coação ou ameaça? Qual o nome que a gente dá para essa pessoa? Autoridade coatora. Muito obrigado, Alexandra. Autoridade coatora. Portanto, anotem aí, por favor. Autoridade coatora. A petição inicial de habeas corpus deve indicar a pessoa física ou jurídica que exerce a violência, coação, ameaça ou constrangimento ilegal. Deve indicar. Ok? O nome dessa pessoa. Agora, atenção, anotem também. Se a autoridade coatora for uma autoridade pública, é suficiente indicar o seu cargo. É suficiente indicar o seu cargo. Adriano, você falou aí, seria como uma espécie de indulgência, talvez, uma anistia, talvez. Verdade, concordo com você. Seria uma espécie de uma anistia. Mas o habeas corpus, ele é determinado. Ele não é genérico. Ele não pode ser para uma pessoa ou pessoas indeterminadas, entendeu? O paciente precisa constar no habeas corpus. Professor, você pode repetir de novo essa parte ali que você editou? A petição inicial deve indicar a pessoa física que... ou jurídica que produz
a violência, o constrangimento ilegal ou a ameaça. A liberdade de locomoção do paciente. Eu não sei se eu falei desses termos, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Agora, eu disse também, se esse coator for uma autoridade pública, basta indicar o seu cargo, o cargo. Ao revés, anotem, por favor. Se for autoridade particular, faz-se necessário identificar o nome. Faz-se necessário identificar o seu nome. Faz-se necessário identificar o seu nome. Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem. Então, dando continuidade, anotem que é importante. Vamos falar da primeira parte ainda da petição inicial, da petição de habeas corpus. Atenção, continue anotando. Já falamos de paciente, já falamos de autoridade coatora, não é? Vamos falar dessa primeira parte de uma maneira geral. Coloquem aí, introito. Nesta parte da petição inicial, faz-se menção, eu estou chamando essa primeira parte de introito, primeira parte da petição inicial. Faz-se menção a quem o impetrante se dirige, ou melhor, ao julgador do HC no qual o impetrante se dirige. Faz-se menção ainda ao paciente, à autoridade coatora e, finalmente, uma palavra que vocês já sabem, por isso eu vou usar, ao nomen iuris. Repetindo, nessa parte da petição inicial, ou seja, no introito, faz-se menção a quem o impetrante se dirige, ao julgador, não é? Que o impetrante se dirige, ao paciente, à autoridade coatora e, finalmente, ao nomen iuris. O habeas corpus, ele deve ser redigido em português. Nós estamos falando aqui do habeas corpus enquanto peça, não é? Peça técnica elaborada, como nós estamos procurando fazer nesse momento agora, por um advogado, não é? O estilo não precisa ser rebuscado, pode ser um estilo simples, mas respeitoso. Então, nós estamos mostrando aqui como se faz um habeas corpus em forma de petição. Diga aí, forma técnica. Pode falar, David. Nomen iuris. Vou anotar para vocês. Nomen iuris. O nomen iuris da ação constitucional, do remédio jurídico do habeas corpus. Olha, atenção, novamente, nós estamos mostrando aqui como se faz um habeas corpus da maneira técnica. Não quer dizer como é uma peça, como é essa impetração pode ser feita por qualquer pessoa, não vai impedir que o juiz julgue, se ele não tiver essas formalidades todas que nós estamos colocando aqui, tá bom? A gente está começando pelo introito, vai passar para os fatos,
direito, pedido, fechamento no final. A quebra dessa ordem, se não for feito por um advogado, não é uma petição que qualquer pessoa pode fazer, não vai causar o não conhecimento do habeas corpus. O impetrante pode ser o próprio paciente. O impetrante é a pessoa que está dando entrada no habeas corpus, que está entrando com o habeas corpus. Que pode ser o próprio paciente, não é? Lá em cima está dizendo, ó, no caput, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa. Essa pessoa é impetrante, em seu favor ou de outrem. Se ela impetrar em seu favor, as duas pessoas estão juntas numa só. É o próprio paciente. Ele está impetrando em nome próprio. Antigamente, quando a gente dava entrada... alguém quer falar? Oi, curiosidade sobre o impetrante. É uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Não entendi, Alexandra. Pode repetir? O impetrante é uma cláusula pétrea? Não, impetrante por quê? Porque ele está entrando utilizando uma cláusula pétrea, por isso que é impetrante. Legal. Obrigado. A origem, não é? Entendi. Isso. Mariana, pode falar também. Obrigado, Alexandra, pela contribuição. Professor, palavra. nesse caso que o senhor falou da petição inicial, né? Que tem que fazer a menção do impetrante que se dirige ao paciente, autoridade coatora. Tem que ser nessa ordem ou não importa a ordem que eu for colocar? Não. Normalmente a gente começa pelo impetrante. Está dando entrada em favor, aí dá o nome em iuris em favor do paciente. Mas você pode trocar, não faz mal. Ah, então tá. Obrigada. Tá bem? Tranquilo. Isso não vai causar não vai deixar de ser conhecido o habeas corpus. Não tem problema nenhum. Alguém pode ler para a gente aqui a linha B do parágrafo 1º do artigo 654? A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. Obrigado. Obrigado, então, Mariana. Vamos passar agora para a segunda parte do habeas corpus. Vamos dividi-la em fatos ou dos fatos e do direito. Primeiro, vamos falar dos fatos, tá? Agora, só ampliando um pouco o que você falou, né? Declaração da espécie de constrangimento. Qual é o constrangimento que o paciente está sofrendo? Ou então, quais são as razões que levam o paciente a clamar, a ter o temor de que vai sofrer aquele constrangimento, conforme nós vemos no habeas corpus preventivo, não é? Que objetiva um salvo-conduto. Então, nesse caso aí, nós estamos diante do que nós chamamos de causa de pedir. A causa de pedir, por favor, anotem, isso é importante. Causa de pedir é o motivo determinante da ação. Anotem, tá? Motivo determinante da ação. Que leva o impetrante a pedir a tutela jurisdicional em favor do paciente. Que leva a pedir a tutela jurisdicional em favor do paciente. Anotaram? Atenção, gente,
Aqui a gente está diante da parte mais, todas as partes são importantes, mas da parte mais importante do habeas corpus, porque é da causa de pedir que nós vamos chegar no direito depois, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre o raciocínio lógico, jurídico, e depois no pedido. Portanto, tem que haver uma correlação da causa de pedir com o pedido. Entendeu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Podemos dar exemplos também. Tudo certo até agora? Tudo certo? Então vamos lá. Dois fatos. Então, olha, anotem, por favor. Após mencionar as partes envolvidas, a petição de HC expõe os fatos. A petição de HC expõe os fatos. Ou seja, dando continuidade, não é? A situação fática que o paciente enfrenta. A situação fática que o paciente enfrenta. Citando-se, eventualmente, a decisão que o paciente deseja, deixa eu usar um nome legal aqui. A decisão que o paciente deseja, eu não queria usar o nome combater, não é? Mas, bom, por falta de outro nome, a decisão que o paciente deseja combater. Por exemplo, pessoal, se já houver uma ordem, um decreto de prisão, é essa decisão aí que ele quer combater. Contrapor. Legal, muito obrigado, Pablo. Contrapor. Porque não estamos diante de uma guerra, não é? Estamos diante de uma questão jurídica. Então, como eu falei, essa parte dos fatos é a mais importante. Você precisa deixar os fatos bem claros. Mostrando nos fatos que está havendo aí uma situação de constrangimento ilegal. Sim, gente, uma questão importante. A questão da prova pré-constituída. Né? Se for necessário, coloca aí. Deve-se anexar os documentos comprobatórios da situação fática, tá? Se for necessário, deve-se juntar, anexar aos autos, à peça, os documentos comprobatórios, os documentos pertinentes. Então, aqui em dos fatos, é onde se narra, se conta a história, se menciona o que ocorreu ou o que está ocorrendo. É o que está lá, né? Na linha B. Entendeu? Entenderam aí? No caso de Antígona, quais seriam os fatos? A paciente foi presa em flagrante por supostamente ter violado um decreto, um édito real, que a impedia de proceder aos cortejos fúnebres do seu irmão Polinice. São esses os fatos. Tá bem? Vamos agora dar continuidade e colocar o do direito. Estão anotando, pessoal? Após narrarem-se os fatos que estão afetando o paciente, não é? A petição deve indicar a tese jurídica
o princípio jurídico, a norma legal, que pode ser processual penal ou penal, não é? Em que se defende a ilegalidade. Em que se defende a ilegalidade. Onde está? Em qual é a tese? Está em qual norma? Em qual princípio? O que é que mostra que aquela situação fática é ilegal? Compreenderam? Então, é nesse momento que você faz aquele... Lembra que eu falei? Lá quando nós trabalhamos na teoria do crime, na concepção analítica, o juízo de tipicidade, a tipificação, é preciso aqui nesse momento ver se essa norma, esse princípio, essa tese, ela cai como uma luva para o fato que você está diante do paciente, não é? Que está atingindo o paciente. Ele precisa haver uma subsunção do fato à norma. Porque a lei, pessoal, vocês sabem, ela é genérica. Ela não é feita para um caso concreto, específico. Não. Ela é genérica. Você precisa fazer esse encaixe da tese sua, jurídica, da norma que você está apontando, ou do princípio que demonstra que aquele caso ali há um constrangimento ilegal. Aquela situação fática, ela constitui um constrangimento ilegal. Compreenderam? Compreenderam? Dúvidas? Acho que podia falar também que a documentação comprobatória ela é importante porque é um rito sumaríssimo, que não adianta pedir para colocar a prova depois, porque não dá tempo de procurar, de produzir prova, de procurar cópia em outro lugar. Tem que já anexar todo o possível, né? Muito obrigado, Alexandra. Contribuam, tá? Porque os seus colegas hoje não estão aqui, a gente está gravando, então contribuam o máximo que puderem. Perfeito, Alexandra. O rito do habeas corpus, ele não aceita dilação probatória. A prova precisa estar pré-constituída. Agora, se for um fato notório, conhecido por todos, aí não precisa, tá? Mas sim, você tem razão. Precisa fazer juntada dos documentos pertinentes. Perfeito. Muito bem. Gente, na fase do direito, é onde vocês fazem um raciocínio jurídico, né? Você tem uma premissa menor. Antígona foi presa em flagrante por supostamente ter violado a lei do rei, não é? Uma premissa menor, não é isso? Aí você vai para uma premissa que é a sua tese. É a sua tese. Que é um princípio geral do direito. Entretanto, a moçoila estava cumprindo ali um mandamento presente no direito natural, que determina aos familiares do decujus, do falecido, o dever de enterrar os seus mortos, de promover as honras fúnebres, sob pena da alma ficar vagando por 100 anos sem atravessar, sem chegar no Hades, não é? Então, vejam, aqui vocês fazem esse encaixe da premissa menor com a premissa maior, para depois, lá na frente, no próximo item que nós vamos falar, o pedido, ele não ser solto, não é? O pedido não pode ser solto. O
pedido tem que ser baseado nesse silogismo, nesse raciocínio jurídico, chamado raciocínio silogístico. Premissa menor, premissa maior e depois a conclusão, que é o pedido. Você vai chegar nessa comparação. Diante do exposto, estamos diante de um constrangimento legal, passivo de ser restaurado sob a via do mandamos. Do mandamos, que é o habeas corpus, não é? Compreenderam? Gente, é bonito o direito, não é? Não é bonito o direito? Ou não? Vocês discordam de mim? Mas, Paulo, na prática, a gente precisa dar bons exemplos, não é? Então, vejam como é o instrumento do direito. Ele é capaz de fornecer as vias adequadas para nós combatermos as injustiças. O problema é que, na prática, como você está falando aí, muitas vezes as pessoas falham. Mas, isso está mudando aos poucos. Cabe, da nossa parte, a gente fazer o que puder de melhor, dar exemplo, ser o mais ético possível, para que as coisas comecem a mudar. Tenho muita fé na geração de vocês, tá? Sim, você colocou, é como eu sempre falo, o direito nos coloca como uma sociedade, exatamente, é o dever ser. Não é como ela é, mas a gente vai conduzi-la nesse caminho aí. Porque o direito endireita. O direito, ele dá o caminho, ele diz como a gente deve fazer para desentortar. Entendeu? Vamos nele. Vamos caminhar nele. O direito é ruim. Ele é ruim, eu concordo, ele não é perfeito, mas é o de melhor que nós temos. Portanto, é o caminho mais adequado. Muito melhor do que a justiça privada, não é? Deixar as pessoas fazerem justiças pelas próprias mãos. Muito melhor, não há nem comparação. Não é? Atenção, gente, nessa parte do direito, hoje eu não vou fazer, mas a gente recomenda, não é, Wagner? A gente recomenda que você coloque, para ter uma boa pontuação, no portfólio de vocês façam uma citação da jurisprudência. Jurisprudência, se for possível, atualizada, uma jurisprudência que possa ajudar a embasar o seu posicionamento. Tá bom? Coloca lá a jurisprudência, cita a jurisprudência, mostra de onde ela veio, de qual tribunal, quem era o relator, de que data foi. Se foi uma turma dentro do tribunal, de qual turma foi. Mas coloca a jurisprudência lá no teu HC, tá bom? No teu portfólio. Às vezes, quando a gente coloca a jurisprudência, a gente coloca in verbis. Ou seja, nos citados termos que se seguem. Adriano, pode falar. Professor, me perdoe a ignorância, mas só me relembre. O portfólio o senhor vai abrir ainda na outra semana, né, para a gente fazer a entrega. Exatamente. O portfólio equivale à entrega da quarta semana. Ele é a peça prática que coroa todo esse nosso projeto mensal. No nosso caso aqui, como o nosso curso chama-se Habeas Corpus, o portfólio vai ser um habeas corpus que você vai elaborar em cima de um caso prático. Mas antes disso, você já vai elaborar habeas corpus aqui conosco. A partir de amanhã, nós já vamos ter alguns casos e vocês vão fazer os habeas corpus desses casos. Vão apresentar, vão tirar dúvida, eu vou corrigir. Tá bom? A partir de amanhã. Disponha. Por isso, Alexandra,
Por isso que a gente não tem no habeas corpus, né, a gente chama de remédio heróico, produção de provas, até por isso convém que a gente coloque jurisprudência, não é, Alexandra? Para poder embasar bem as nossas teses. Jurisprudências, claro, favoráveis, não é? A nossa tese. Professor, se o senhor puder explicar novamente o raciocínio silogístico. Eu pesquisei alguma coisa e ele fala assim, é aquele um que você vai linkando um com o outro, vai ligando um com o outro com algumas palavras? Sim, vamos lá, exatamente. Você vai partindo de premissas menores até chegar nas premissas maiores, redundando no final em uma conclusão. Tá bem? Vamos dar um outro exemplo. Vamos dizer, olha, Tício está preso na penitenciária. Eu não vou dizer que isso é comum, porque não é, mas que às vezes ocorre, sim. Nós vimos isso no início do curso, lembra? Está preso na penitenciária sem que haja uma sentença condenatória. Está lá preso, ficou lá esquecido, sem sentença condenatória. Lembram daquele caso lá do Ceará? Pronto, esse é o fato. Essa é a premissa básica, a premissa inferior, a premissa menor, não é? Aí, a premissa fática. Direito não é fato, valor e norma, não é? Vamos lá. A gente tem no nosso ordenamento que a pessoa só pode ou só deve cumprir pena caso ela tenha sido condenada por um crime. Não é isso? Essa agora é a nossa premissa maior. É um princípio geral do direito. Você não pode cumprir pena, que é uma consequência. A gente já falou sobre isso quando falamos da teoria do crime, lembra? A consequência da existência do crime é a pena, a imposição da pena correspondente. Falamos até dos princípios, o princípio da a individualização da pena. Lembram disso? Então, não se pode impor uma sanção penal, uma sanção no sentido de pena, sem a pessoa ter sido condenada, julgada lá, dentro dos princípios do processo penal, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, sem ter sido julgada e condenada. Porque a consequência da condenação é que é a pena. Essa é a premissa maior. Qual seria, aí eu lhe pergunto, a conclusão que nós podemos tirar desse caso? Dentro de um raciocínio silogístico. Logo, Tício deve ser libertado. Exatamente. Logo, estamos diante de uma arbitrariedade que precisa ser cessada urgentemente, como medida de justiça, fazendo-se com que ele seja expedido ao alvará de soltura imediatamente, agora já passou da hora. Exatamente. Determinando-se a soltura. Não é isso? Não sei se eu expliquei melhor o raciocínio silogístico. Note que no raciocínio silogístico, a premissa maior, ela se enquadra. Desculpa, ao contrário. A premissa menor se enquadra na premissa maior. Tudo bem? Vamos passar para a próxima parte. O pedido. O pedido, o nome já está falando, não é? Refere-se ao objetivo do requerente, do impetrante, não é? Ao objetivo do impetrante. Podendo-se constar
podendo se constar medida cautelar. Lembra? Lembra que no habeas corpus que nós estudamos tinha lá, pedia lá concessão de liminar? Então ele pode constar de medida cautelar no pedido também, tá? Agora, pessoal, isso aqui vocês têm que colocar, não pode esquecer. Importantíssimo, porque é uma das diferenças dessa ação constitucional, do remédio heróico, habeas corpus, para as demais ações. Lembra do que eu falei ontem sobre extra petita, ultra petita, não é? Anotem aí. No habeas corpus, não há total vinculação do juiz ou do tribunal, não é? Do julgador, com o pedido. E, no caso de informalidade, porque a gente sabe que o habeas corpus pode ser informal, não é? Com a causa de pedir. E ainda, olha só, ainda com base na teoria mista, com a tutela da liberdade física enquanto direito fim. Tá? Ou seja, convém anotar que isso diferencia o habeas corpus dos outros processos, tá? Ou seja, mesmo que o pedido, que a petição, né, mesmo que a petição não tenha determinado pedido, vixe, pedi para eu repetir, alguém anotou? Vai saindo, alguém anotou? Mas deixa eu falar esse finalzinho. Ou seja, mesmo que o pedido não contenha, que não haja determinado pedido explícito, o juiz ou o tribunal, ele pode conceder a ordem de ofício. Pronto, colocaram aí, tá? Eu vou ler o que a Alexandra colocou, até para mim também. No habeas corpus não há total vinculação do julgador com o pedido e, sendo informal, com a causa de pedir. E ainda também, com base na teoria mista, com a tutela da liberdade física enquanto direito fim. Porque a gente já viu, pela teoria mista, a gente pode usar a tutela da liberdade, da garantia à liberdade de locomoção como um direito meio para se chegar a outros direitos fundamentais, a outras garantias fins. Não é isso? Beleza, é isso aí. Ou seja, Alexandra anotou, muito obrigado, Alexandra. Isso diferencia, é uma condição particular do habeas corpus. Mesmo que a petição não tenha determinado pedido de maneira explícita, não é? O juiz ou o tribunal, ele pode conceder a ordem de ofício. Obrigado. Muito bem. É porque ele não tem todo o rigor da forma. Então, posso explicar tudo o que aconteceu com a Antígona e esquecer de pedir para a liberdade dela no final? Sim. Olha, outra coisa. Mesmo que, em certos casos, o tribunal ele reconheça que aquele habeas corpus ele está sendo impetrado de maneira indevida, por exemplo, no caso que a gente sabe que habeas corpus ele não pode ser utilizado para substituir um recurso, não é? Naquele caso ali seria um recurso de apelação, a pessoa entra com habeas corpus. Mas os fatos narrados ali e o direito mostram que há uma flagrante ilegalidade, o tribunal, o que é que ele faz? Ele, por uma medida técnica, ele não conhece do habeas corpus, não conhece.
Ele nem chega a apreciá-lo, mas ele concede a ordem de ofício. Olha que bonito, não é? Não é interessante isso? Porque chegou a notícia do julgador um constrangimento ilegal. E ele não pode, diante desse fato, deixar de atuar. Mesmo que a via eleita ela não seja a mais adequada. No caso, a via eleita que eu estou falando é o HC. Nesse caso da informalidade, eles não pode ser que dirijam-se ao juiz de outra... Pode. Aí o juiz que não é competente. Mas olha, existe uma distribuição. A distribuição, mesmo que ele coloque lá o nome do juiz errado, não é? A vara errada, alguma coisa assim. Por exemplo, digamos que a competência para julgar aquele habeas corpus seria a vara X, e eles mandem lá, ele coloque lá para Y, não é? A distribuição, ele deve mandar para a vara competente. E se, por um acaso, chegar na vara que não é a correta, o juiz remete para outra vara. Não tem problema. Ele não indefere liminarmente, não deixa de... Ele não conhece nem desconhece, ele remete. Nem manda emendar, nada. Mas se fosse outro tipo de processo, não. Aí depende. Por exemplo, você entra com um processo nos juizados especiais cíveis, uma ação de indenização por danos morais, por exemplo, mas que você está pedindo, digamos, uma perícia. Uma perícia, ela exige uma dilação probatória maior, não é? Então, digamos, o juiz dos juizados especiais diz, não dá para eu julgar, fazer perícia aqui, dependendo da perícia, claro, né? Teria que ter dado entrada no juízo comum. Aí, nesse caso, ele arquiva sem julgamento do mérito. Ele não entra no mérito dizendo se a pessoa tem razão ou não, mas arquiva o pedido. A pessoa vai ter que entrar de novo. E, às vezes, ele remete lá para a vara comum. Pode acontecer uma coisa ou outra, Alexandra. Na minha época, que faz tempo que eu não trabalho em juizado especial, arquivava sem julgamento do mérito, não remetia, não. Obrigada. Casos. Nada. Vamos lá fazer? Dá tempo, 15 minutinhos. Não é bem isso. Porque às vezes são tendências, são práticas que vão acontecendo e mudam, sabe, Adriano? Era da maneira que a gente fazia lá, né? Arquivava sem julgamento do mérito. Mas às vezes vai mudando as práticas. Pode acontecer. Vamos fazer o nosso primeiro habeas corpus. Antes disso, alguém pode ler a C, para a gente finalizar. A linha C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Isso. Então, para fechar, coloca-se lá local e data e assina. Não pode deixar de assinar. Vocês estão vendo que é o requisito, não é? O impetrante, ele pode assinar. Se ele tiver sem poder assinar, alguém assina por ele. Ou, se ele não puder, né, escrever, não souber assinar, aí pode colocar o dedo também, não é? Não tem problema. Tá bom? Mas a assinatura precisa estar presente no habeas corpus. Muito bem, pessoal. Falado um pouco sobre os requisitos do habeas corpus, vamos escrevê-lo. Vocês vão ver que é simples, não é? É claro, a gente vai fazer aqui de maneira técnica, mas
bem rápida, simplificada, só para a gente ter uma ideia de como é um habeas corpus. Porque ao longo da semana, como eu falei, nós vamos praticar aqui com casos concretos. Deixa eu colocar aqui o quadro para a gente ir escrevendo o habeas corpus. Vamos lá. Primeiro, não é? Eu vou me dirigir. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pronto. Como é que eu tiro isso aqui? Tirei. Eu vou me dirigir à autoridade que vai julgar, não é? Nós já falamos, se a autoridade coatora for o delegado que prendeu, vai ser o juiz singular, o juiz de primeiro grau, o juiz que está lá na comarca, no fórum. Se a autoridade coatora for o juiz, aí passa a ser o respectivo tribunal, que tem a mesma jurisdição. Pode ser, se for o juiz federal, o TRF, se for um juiz de direito estadual, o TJ, e depois, no caso desses, sendo autoridade coatoras, passamos para o STJ, podendo chegar até ao STF. Mas olha, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, gente? Só para a gente pegar o mesmo raciocínio que vocês trabalharam em relação à Antígona. Como nós estamos fazendo aqui um modelo, eu vou usar o caso de Antígona, que a gente já trabalhou, que é só para a gente preencher com informações, com aquelas informações que vocês vão mudar depois. Tá bom? Então, a quem é que eu vou me dirigir? Vamos colocar aqui. É aqui, né? Opa. Acho que é aqui. Não estou sabendo usar a caneta. Opa, texto. Está aqui, vamos lá. Escolhi a cor. Por enquanto sim. Estou tentando... Pronto, deu certo. Deu... Opa, deixa eu apagar aqui. Tem coisa errada aí. Vamos lá. Não. Vamos lá. Texto. Pronto. Excelentíssimo. Senhor, juiz de direito da comarca de Tebas. Tá bom? Excelentíssimo senhor, juiz de direito da comarca de Tebas. Pronto. Aí nós vamos começar dizendo quem é que vai impetrar. Quem quer ser a nossa cobaia? Pode ser você, Marcelo? Pode? Então tá bom. Marcelo José, brasileiro. Marcelo é o impetrante, tá? Brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB de Tebas, sob o número 001. Você é o primeiro advogado lá de Tebas, tá? Com escritório profissional na Rua da Ágora. Número 10, Tebas. E-mail. Isso tudo a gente já viu, né? Estou só mostrando porque nós já vimos isso lá na petição inicial. E-mail. marcjos@tebas.com.br.
tebanos.com, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro. Aonde é que a gente coloca? Qual o fundamento do habeas corpus? Quem lembra? (68), não é? Inciso 68. Artigo 5º, inciso 68. Eu vou botar aqui CF, mas é da Constituição Federal, não é? Como é uma falta de justa causa, eu vou botar acumulado com artigo 648, inciso 1º do Código de Processo Penal. Impetrar o presente, o quê? Qual é o nome iuris, pessoal? Qual é o nome iuris? Quem me ajuda aqui? Não. O nome iuris. Exatamente. Obrigado, Esther. Habeas corpus. Habeas corpus. Em favor da paciente Antígona, da moçoila Antígona, solteira, domiciliada à Rua das Flores, número 5, Tebas. Figurando. Lembra? O que é que eu tenho que colocar agora? Já coloquei impetrante, o paciente, eu vou colocar o quê? Autoridade coatora, não é? Figurando como autoridade coatora, o excelentíssimo rei Cleontes, consoante asserções de fato e de direito a seguir tá bom. Ok. Opa, por que ele correu para lá? Pronto. A seguir. Faltou aqui um finalzinho, né? Eu posso colocar 2 pontos aqui, né? Ok. Pronto, gente. Fechamos o introito. Agora nós vamos para o quê, pessoal? Quem me ajuda aqui? Nós vamos colocar o quê agora? Quem me ajuda? Em 2 fatos. Exatamente. 2 fatos. Não é? Vamos falar, gente, rapidamente. Por conta que a gente está aqui só mostrando, não é? Rapidamente. Vamos lá. A paciente Antígona. Eu vou colocar 3 pontinhos, mas eu posso falar. Encontra-se presa desde a data de tal, em virtude, em tal local, em razão de prisão em flagrante. Aí vocês podem colocar ou ordem de prisão decretada pela autoridade coatora tal, sob argumento de ter violado ordem do excelentíssimo rei Creonte, que determinou pena capital para quem procedesse
ao enterro do seu irmão Polinice. Os fatos, tá? São os fatos. Depois dos fatos, nós passamos para o quê, pessoal? Do direito. Do direito, não é? Do direito. Aí você pode colocar. Eu gosto de usar termos em latim, tá? Mas aí é estilo de cada um. No caso, subjúdice, o rei Creonte emitiu mandamento contrário à ordem do direito natural presente, na lei, para eles, não é? Divina, presente na lei divina, desrespeitando desrespeitando o comando dos deuses, né? Aí tem todos aqueles argumentos que vocês podem colocar, tá? E aí a gente vai, né? De forma indubitável, a paciente estava exercendo naquele momento o seu direito natural, o seu direito à liberdade de culto. Pronto, são aquelas considerações principiológicas, normativas, atinentes ao caso em questão, tá? A hipótese em questão. Dizer que não era um caso de prisão, tudo, vocês podem, todas aquelas alegações que vocês já fizeram. E aí a gente passa para onde, gente? Depois, qual o próximo passo? Dos fatos do direito, o quê? Hein? Do pedido. Muito obrigado, Adriano. Do pedido. Do pedido. Diante do exposto, né? Com o objetivo de fazer cessar a coação ilegal, a coação ou constrangimento ilegal, a liberdade locomoção da paciente, postula-se a concessão do presente writ por ser medida da mais pura, cristalina justiça. Acabou, gente. Acabou. Nestes termos, pede, espera, deferimento. Não é? Aí lembram que tem que colocar aqui. Tem que colocar o local, o endereço, não é? A data. Não é isso? E depois assina Marcelo José, OAB, Tebas, número 1. Fechou, gente? Fechamos o habeas corpus. Alguém tem dúvida do modelo, da organização, da forma que a gente usa para o habeas corpus? Alguém tem dúvidas?
Anotaram? Vocês estão anotando aí, gente? Estão fazendo aí no papelzinho, no caderno de vocês? Que bom, que bom. Olha, tem vários modelos, vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Esse modelo aqui é só uma sugestão, só para mostrar a vocês, conforme os requisitos que estão lá dispostos lá no artigo 654 do parágrafo 1º, né, do CPP. Paulo Sérgio, pode falar. Professor, quando tem documentos a anexar, a gente coloca isso exposto dos fatos? Ah, sim, você bota doc tal, e no anexo, nas outras páginas, você coloca eles na ordem. Ok. Tá bom? Na ordem. Lembrando que o habeas corpus não é exigido a procuração. Ok, muito bom. Professor, Não é? Conforme você vai anexando atrás. Pois não, Alexandre? a sustentação, eu me dirigi diretamente ao rei. Separ problema. Não tem problema nenhum. O importante é que você desenvolva a sustentação oral, tá? Aqui é para a gente desenvolver só. Não tem problema. Eu coloquei aqui o juiz de direito da comarca de Tebas só para a gente não fugir muito da formalidade do habeas corpus, da parte técnica. Mas eu poderia me dirigir ao rei ali também, tá bem? Para ficar mais diante do contexto da época, não é? Mas podia colocar ali ao Supremo Tribunal dos Éderes, dos Élderes de Tebas. Poderia ser também. Obrigada. Nada, tá tudo certo. Alguém tem dúvida? Professor, Ah, no caso, aqui não precisa, mas no caso daí, se fosse colocar jurisprudência, coloca antes dos pedidos, junto com o do direito ali? exatamente, aqui dentro do direito. Depois que você expuser a sua argumentação, aí você coloca justamente o entendimento jurisprudencial. E aí coloca entre aspas, ou separado ali, né? Dá uma diminuição ali um recuo dentro do outro, para ficar destacado, e você cita de onde é aquela jurisprudência. Entendi. Os dados da jurisprudência. Exatamente. Dentro do direito, tá? Tá. Muito boa pergunta. Achou fácil, Sadi? Na realidade, eu tinha visto já alguns modelos, né? Certo. Mas assim, na realidade tem que fazer, né? Tem que botar em prática para ver se consegue fazer mesmo. Mesmo fazendo, não é? Aham. Aí, à medida que você vai fazendo, você vai gravando na sua memória, não é? Sim. A formulação não é difícil, mas o problema é, assim, o problema mesmo assim, que a jurisprudência. Como que eu vou achar a jurisprudência? Eu vou mostrar para você, nas próximas aulas, como é que pesquisa jurisprudência. Tá. Fica tranquila. Aham, então tá. Bom, vamos a conta gotas assim, mas a gente chega lá, a gente enche de ganho, enche o saco, enche Tá bom. Né? Tá. Obrigada. Senão você encher o seu saco, se eu falasse tudo de uma vez. Verdade. É verdade. Aí transborda, né? É verdade, é sim. Pessoal, não tendo dúvidas, vamos dar por encerrada a nossa aula, não é? Vou parar a gravação para os colegas aqui. Vocês tiraram fotos? Querem copiar? Como queiram, tá? Agradeço a todos e todas pela paciência, pela participação na primeira parte da aula. Os debates foram de alto nível e desejo boa noite a todos e todas.